I'm the magnet. De volta com Diogo Mainardi, Caio Blinder, Ricardo Monin e Paulo Blickstein, que foi o primeiro colocado na área dele em 5 dos mais cobiçados concursos para professor universitário nos Estados Unidos, entre eles Harvard e Stanford. A especialidade do professor, de 36 anos, é Tecnologia Aplicada à Educação. Paulo, muito bem-vindo. Obrigado, prazer. O que é Tecnologia Aplicada à Educação? Bom, acho que a forma mais comum de uso da tecnologia da educação hoje em dia é a internet, né? A gente vê, por exemplo, nas escolas tem laboratórios de informática, tem sites educacionais e tudo mais. Então, essa é a forma mais popular. Não necessariamente a melhor forma de usar a tecnologia na educação, mas a tecnologia da educação é esse conjunto de ferramentas tecnológicas que você pode usar para melhorar o aprendizado. É difícil ensinar professor ou estudante essa tecnologia? Onde está o maior desafio? Bom, eu acho que... Professor é uma raça corporativa que tem dificuldade, né, para... Tem uma frase engraçada que tecnologia é tudo que foi inventado depois que você nasceu, né? Então, para as crianças, para essa nova geração, computador, internet, isso não é tecnologia, isso é vida, é uma coisa normal. É que nem para a gente, telefone e tudo mais, né? Mas para os professores, isso é uma novidade ainda é uma novidade. Então tem um problema de gerar, né, um buraco aí entre as duas gerações que a gente precisa trabalhar para diminuir. O que você está falando é que como tecnologia, na realidade, o aluno ensina o professor. Pois é, muitas vezes o aluno ensina o professor, né? O aluno chega, ele sabe mexer em todas essas coisas e isso intimida muito o professor. Então esse o problema é que o professor muitas vezes não usa as novas tecnologias porque ele tem medo de passar vergonha na frente do aluno, né? Então, agora, Paulo, a dúvida sua, quer dizer, quando era onde você ia estudar, você passou em 5 das melhores universidades americanas. Ensinar. E você, afinal, foi para Stanford. Mas esses critérios de competição deviam ser alargados para a base também, né? Deveria haver um sistema que premiasse os professores, mesmo de ensino fundamental, secundário, que se saíssem melhor, e punisse, com provavelmente a dispensa, os que não funcionam. Algo que nunca vai acontecer no Brasil, porque aqui a gente tem estabilidade de emprego. Então, antes de entortar os sindicatos, a gente não pode fazer um real avanço no ensino. Por que o ensino universitário aqui é tão bom, pelo menos num grupo de universidades, e o secundário é tão ruim? Quando você pensa no sistema universitário americano, você tem que pensar que não é um sistema americano. Na verdade, ele é um sistema mundial, porque ele traz todo mundo, né? Então, assim é fácil, né? Quer dizer, claro, primeiro você precisa construir o sistema que atrai as pessoas, né? Mas depois, quando você tem os melhores cérebros, a coisa fica muito mais fácil. Essa comparação, você tem que levar em consideração isso, né? Agora, em relação ao ensino secundário tem um processo que vem se arrastando há vários anos nos Estados Unidos, que os padrões são cada vez mais baixos, né? Quantos alunos, a performance dos alunos é cada vez menos cobrada. E tem uma coisa que é muito interessante aqui, é que todo mundo aqui quer ser um winner, né? Quer dizer, todo mundo tem que ser o melhor aluno de matemática da 3ª série. Então você tem um sistema artificial de premiação de mérito que é extremamente exagerado, né? E que gera exatamente o contrário, gera uma mediocrização geral. Isso está no ensino secundário, está no ensino fundamental, né? Então, às vezes, você vê no currículo, a gente recebe currículos de alunos que querem fazer mestrado, doutorado, e tem lá, capitão da equipe de beisebol, né? Melhor aluno da 5ª série e tal. Então, isso é um fator, é uma coisa um pouco maior na sociedade americana, mas tem reflexos negativos na educação. Não, deixa eu responder a pergunta do Diogo que eu atravessei. Eu sabia que o Diogo ia falar alguma coisa assim da questão. Dos professores. Dos professores. E eu acho que é uma coisa interessante. Aqui também não é fácil você fazer esse tipo de mudança, por exemplo, premiar os professores com bom desempenho e punir os professores. Porque também você tem questões sindicais e você tem uma série, assim como no Brasil, né? E agora, no Brasil, tem alguns estados que estão tentando fazer isso, né? Eu acho que é uma coisa positiva. É claro que, como em qualquer política pública, você sempre tem efeitos inesperados de uma coisa, né? Então, às vezes, você
cria um sistema para premiar os professores, mas as pessoas acham um jeito de transformar aquilo numa coisa negativa. Isso acontece em todos os lugares. Em Nova York é uma briga enorme. Em Nova York, os sindicatos contra a cidade. O prefeito Paulo, eu queria reverter a pergunta. Brasil, eu queria saber quando a tecnologia, quando a tecnologia é nociva à educação das crianças. Eu acho que tem uma questão importante, assim, normalmente, o que as tecnologias trouxeram, né, para a humanidade nesses últimos 10 anos é que, de repente, todo mundo pode ser produtor de conteúdo, né? Todo mundo pode fazer um filme, fazer um blog, fazer qualquer coisa. E a escola, ela ainda ensina as pessoas para serem receptores, né, passivos de informação. Então, essa desconexão entre o que a tecnologia permite, né, e pode trazer para as pessoas e o que a escola faz, ela gera uma série de problemas. O tipo de tecnologia que se usa nas escolas hoje em dia é a tecnologia, vamos dizer assim, passiva. Quer dizer, é você olhar na internet uma informação, né? Quer dizer, você não está criando nada novo. Você está usando a internet como uma espécie de biblioteca virtual. E isso é um uso pobre, vamos dizer, da tecnologia. Mas não negativo, apenas pobre, né? E também não é uma culpa da tecnologia em si, é uma culpa da forma como ela está sendo usada, né? Eu acho que é a culpa como ela está sendo usada, porque tem uma ideia de que, assim, tecnologia, porque é novo, é bom, né? Então, às vezes o professor, um pouco por... o Ricardo discordou, mas tem um pouco um fascínio meio mítico, né? Então, o professor vê o aluno olhando na internet, fazendo uma apresentação de slides, tal, ele acha que aquilo é fantástico. Você teve alguns projetos ligados exatamente a trabalhar com gente de classes sociais mais baixas, com adoção de tecnologia no Brasil, no México, no Senegal. O que essa experiência te ensinou e quais as diferenças entre o Brasil e os outros países nesse sentido? Bom, o meu projeto de vida é provar que não existe mau aluno, né? Existe alunos com talento não descoberto, né? E isso eu tenho visto em todos os lugares que eu vou, no Brasil. Você não estudou comigo, Paulo. Pois é, você não é sem talento nenhum, né, Diogo? Dá pra ver, todo mundo sabe. Eu tô brincando. Parar em televisão, vê o que você não estudou, tá? Acontece. Eu tô brincando, eu fui um bom aluno. Esse é o mau uso da tecnologia, televisão, tá provado. Eu aproveitei para fazer piada, mas eu fui um bom aluno e o Paulo, que foi meu colega de escola, ele é mais jovem do que eu, mas ele pode confirmar com os professores que sobreviveram daquela época. Acho que sobreviveram poucos, por sorte. Pois é, mas em todos os lugares que eu vou, né, eu fiz muito trabalho em escolas públicas da periferia de São Paulo, no Senegal, no México, na Costa Rica, né? O que eu vejo, assim, você pega aqueles alunos que são os piores da classe, né, o professor fala, esses aí não tem jeito, né, esses aí não sabem nada, não sabem nem escrever direito. Você oferece eles, primeiro você tem que conhecer um pouco quem eles são como pessoas. Daí você descobre que um adora criar mecanismos, né? Então você dá lá um kit com engrenagens, motores e tal, e você vê que o cara é um brilhante engenheiro, né? O cara tem um super potencial, tem 12, 13 anos, mas tem um talento incrível, só que a escola não dá conta disso, né? E muitas vezes, quanto mais criativo é o aluno, menos ele consegue ficar sentado numa cadeira durante 4, 5 horas ouvindo umas informações que não tem nada a ver com a vida dele, né? Então, o Albert Einstein era assim. Pois é, exatamente. E é engraçado que a gente... olha, por exemplo, Einstein, né, todos esses exemplos, né, o Diogo e tal, que fala que cabulava a aula, né, mas pessoas assim que são brilhantes, tal, a gente acha bonito que eles, o Einstein, ele era um mau aluno, tal, mas quando a gente olha para a escola real, a gente estigmatiza o mau aluno, né? A gente acha que a culpa é do aluno, e na verdade a culpa é do sistema, porque todas as pessoas têm os seus talentos, as suas habilidades, tal, é só que a gente precisa criar uma escola que descubra esses talentos, porque a gente está perdendo, geração atrás de geração, milhões e milhões de crianças que são brilhantes, que são inteligentíssimas, mas que não se adaptam ao sistema. Estão sendo criadas essas escolas? Nosso tempo estourou. Fica para a próxima aula. Né? Você fica para a próxima aula. Pena porque tem outro assunto legal com tecnologia, que é educação à distância. E isso daí a gente, uma hora dessas, fala com o Paulo também. Eventualmente você planeja voltar ao Brasil? Eu acho que eu decidi trabalhar com educação, né? Eu sou engenheiro de formação, mas decidi trabalhar em formação porque eu sempre achei que a educação é a chave para o Brasil dar o próximo salto, né? Então, eu vim para esse campo e tudo mais porque eu quero um dia voltar para o Brasil e ajudar o Brasil nessa área, né? Então, esse é o meu plano. Na próxima aula a gente, então, continua. Muito obrigado. Foi um prazer Obrigado grande ter você aqui.